Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, mais uma conversa no canal Vozes da Outra Margem. O meu nome é Vicente Pessoa e é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje nós conversaremos um pouco sobre uma publicação da Revista Espírita, escrita por Allan Kardec, na sua edição de 1865. Nós todos sabemos que estamos no meio de uma pandemia de coronavírus, da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2. Portanto, esse texto ele vem ao encontro do momento em que nós estamos vivendo. Nós vamos perceber a semelhança da situação que acontecia na Europa no século XIX e a semelhança das orientações que o codificador e os seus espíritos assessores trazem para todos nós em relação ao nosso comportamento durante uma pandemia. A ideia desse vídeo surgiu através de um grande amigo, Alessandro de Paula, que é juiz de direito no interior de São Paulo, e que escreveu uma obra fruto dos seus estudos da Revista Espírita, porque ele é um grande estudioso da Revista Espírita, em parceria da editora Frater com a FEB, a Revista Espírita, um tesouro inesquecível, ou inigualável. Então o Alessandro ele fez uma compilação de textos da Revista Espírita, e durante o início da pandemia da Covid-19, ele escreveu um texto e me enviou para o WhatsApp. E nesse texto, ele trata dessa passagem que nós vamos escrever da Revista Espírita de 1865, em que Allan Kardec nos apresenta o Dr. Demer, e ele nos fala da epidemia de cólera. Então, no mês de março de 1865, na edição de março, Allan Kardec publica esse texto chamado Dr. Demer, que foi morto na cidade de Albi, ou Albi, na França, no interior da França, no dia 26 de janeiro de 1865. Ele desencarnou nessa data. Nós sabemos que na Europa, no século XIX, havia uma grande epidemia de cólera. Essa epidemia de cólera ela foi muito significativa porque a cólera é uma doença muito grave. Naquela época não se sabia ao certo quais eram os agentes causadores ou o agente causador. Era uma bactéria, uma bactéria hoje nós sabemos bem. E a cólera ela tem como principal característica uma diarreia muito intensa. Tem um amigo que costuma fazer a seguinte piada: a pessoa tem uma diarreia por dia, só que ela dura 24 horas, porque é exatamente isso. A diarreia ela é praticamente contínua. Existem camas próprias para os pacientes de cólera, que eles ficam deitados de barriga para cima, e na parte de baixo tem um orifício na cama, para que eles não precisem nem levantar para fazer as suas evacuações. Fica em evacuação contínua em um balde debaixo da cama, naquele orifício, que fica localizado na região do quadril, para que as fezes líquidas possam cair lá direto naquele balde. E a pessoa perde tanta água, tanto líquido, que é muito difícil fazer essa reposição. E na época não se sabia disso. Em 1865, os princípios dos conhecimentos sobre a cólera estavam sendo produzidos naquela ocasião. Na Inglaterra, os pesquisadores estavam investigando um surto de cólera que havia tomado a cidade de Londres, e foi através dessa investigação que se descobriu que a cólera é uma doença de veiculação hídrica, que a transmissão era através da água contaminada. E isso foi possível graças ao estudo dos casos no centro de Londres que estavam relacionados a uma fonte de água comum. Então as pessoas começaram a marcar as casas das pessoas que estavam infectadas e começaram a relacionar que todas aquelas pessoas haviam ingerido água daquela fonte. Então foi a partir daí que surgiram as ideias de saneamento básico, de tratamento da água e o próprio método epidemiológico de investigação de surtos. Então veja que nas pandemias e nas epidemias a humanidade cresce, ela aprende, adquire conhecimentos, e a epidemia de cólera do século XIX ela nos trouxe essas lições de que o saneamento básico era muito importante, o tratamento da água era muito importante, e foi a partir dessa pandemia que essas ideias se disseminaram de maneira mais intensa, de maneira mais cuidadosa, até chegar no ponto que nós estamos hoje, onde a nossa água é uma água de qualidade, onde busca-se o acesso universal à água de qualidade, onde busca-se a distribuição de saneamento básico para todas as pessoas.
No nosso país, nós infelizmente ainda estamos um pouco longe desse acesso universal ao saneamento básico e à água de qualidade. Nós já estamos muito mais adiantados, avançados, do que na Europa do século XIX. Os pais, na verdade os avós de Camille Flammarion, o astrônomo francês espírita, amigo de Allan Kardec, eles morreram de cólera. E naquela época, como eles não conheciam muito bem, os avós dele foram enterrados em uma vala comum, feita pela igreja. E foi essa epidemia de cólera que também acometeu o pai de Camille, e ele quase morre, ele escapa, entre aspas, milagrosamente, porque naquela época não tinha o tratamento específico, então a mortalidade, a letalidade era muito alta. E foi graças a essa epidemia de cólera, um dos motivos, né, que levou a família Flammarion a mudar para Paris. Posteriormente, o jovem Camille também segue os pais e acaba conhecendo Allan Kardec, se tornando um astrônomo e fazendo seus estudos psíquicos e sobre a imortalidade da alma, associando o conhecimento astronômico ao conhecimento religioso em relação à imortalidade da alma. Então veja como uma epidemia modificou a vida de uma família. As dificuldades econômicas que a cólera trouxe aos Flammarion os forçaram a ir para Paris. É muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas passando dificuldades econômicas e uma doença infecto-contagiosa ditando o rumo das vidas de várias pessoas. Isso foi muito comum ao longo da humanidade, não é mesmo? A humanidade viveu várias pandemias e várias epidemias, e é muito possível que todos nós tenhamos desencarnado vítimas de uma dessas doenças em algum momento no passado. É que na nossa existência atual, é a primeira vez que nós enfrentamos uma pandemia com essa gravidade, com essa seriedade. Mas a humanidade como um todo está bastante acostumada a lidar com pandemias, e cada uma delas traz ensinamentos valiosos, como essa de cólera. E nós esperamos que a epidemia de SARS-CoV-2 ou da Covid-19 possa também trazer grandes conquistas, como novas tecnologias de vacinas, um melhor conhecimento sobre o tratamento de vírus respiratórios, novas medicações antivirais, o surgimento e o advento de novos equipamentos de proteção individual, quem sabe, não é mesmo? Nós saiamos no lucro e possamos aplicar esse conhecimento para outros vírus, impedindo que eles nos afetem de forma mais agressiva no futuro. Mas voltando aqui à nossa situação, o Dr. Demer, então, antes de nós falarmos da epidemia de cólera do século XIX, nós vamos descrever um pouco o Dr. Demer. Allan Kardec começa o texto dizendo o seguinte: mais uma alma de escola acaba de deixar a Terra. Veja que ele já traz a ideia de que o Dr. Demer era um espírito muito evoluído, era uma pessoa muito boa, né? Ele descreve que o Dr. Demer era um médico homeopata que morava em Albi, ou Albi, e Allan Kardec não o conheceu pessoalmente. Allan Kardec apenas o conheceu através das suas correspondências. Eles trocavam correspondências e de correspondências de amigos, por quem Allan Kardec tinha as notícias do Dr. Demer, vindas lá da cidade de Albi. Mas o codificador nos conta que bastou a leitura de suas cartas, da correspondência que eles trocavam, para que ele percebesse toda a grandeza e toda a nobreza dos sentimentos do Dr. Demer, que era uma alma nobre, que escrevia, através das suas cartas, a expressão máxima dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. A sua bondade e a sua caridade eram inesgotáveis. E malgrado a idade avançada, então o Dr. Demer já era um homem de idade avançada, nessa época, nenhuma fadiga o impedia de socorrer os doentes. Ele não se importava com o preço das consultas, isso era o que de menos importância tinha nas suas avaliações médicas. E ele dava preferência para atender as pessoas mais carentes, as pessoas mais pobres, porque quando as pessoas de vida financeira mais abastada o procuravam, ele dava preferência aos mais pobres, porque ele pensava que as pessoas de condições financeiras mais abastadas tinham como encontrar outros médicos que pudessem socorrê-las. Mas aqueles pobres, rejeitados, largados na penúria, não tinham outras pessoas para socorrê-los. Então o Dr. Demer priorizava o atendimento a essas pessoas.
E ele não as atendia apenas sob o ponto de vista médico, lançando mão do seu conhecimento técnico e das medicações que ele tinha ao seu alcance, mas ele também os assistia de forma material, levando até eles agasalhos, levando até eles alimentos, que muitas vezes são mais importantes para o tratamento de uma alma do que uma própria medicação. Então era esse homem bom, o Dr. Demer, que Allan Kardec descreve nesse texto em março de 1865. Mas o Dr. Demer havia abraçado com afinco e com idealismo a doutrina espírita, na qual ele encontrara a chave dos mais graves problemas da existência. E Allan Kardec dirá que, embora jamais nos tivéssemos visto, ele me dizia nas suas cartas que estava convicto de que não éramos estranhos um ao outro e que havia relações anteriores entre nós. Então esse era o Dr. Demer. E Allan Kardec recebe notícia da desencarnação desse seu amigo por cartas e pela sintonia dos sentimentos e dos pensamentos no dia 30 de janeiro de 1865, 4 dias após o desencarne do Dr. Demer. E imediatamente, durante aquela sessão, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, eles fazem a evocação de Demer. E a médium é a senhora Casemajur, que, de maneira mediúnica, traz então aquela primeira mensagem do Dr. Demer. Era uma primeira mensagem inicial, onde ele vai dizer que estava feliz, que havia chegado no plano espiritual há 4 dias, e que ele já não era mais uma pessoa velha ou enferma, que ele se sentia jovem, renovado, com as energias reabastecidas e disposto a trabalhar. Então veja que Allan Kardec vai comentar mais para frente que a condição espiritual, a condição moral do Dr. Demer era tão elevada que foi possível que em 4 dias ele já estivesse plenamente consciente da sua situação no plano espiritual, tivesse sentimentos de felicidade, já tinha uma alteração perispiritual, ele já se apresentava com uma forma mais jovem, mais dinâmica, e ele já se apresentava em uma reunião mediúnica atendendo a uma evocação. Então, isso só é possível nesses espíritos que estão desmaterializados, espíritos que já vivem de acordo com a moral cristã. Com a moral cristã, não no sentido da religião cristã, mas no sentido dos ensinamentos de Jesus, priorizando a caridade e a prática do bem. Isso pode ser conquistado em qualquer religião, apesar de nós termos aqui nos referido à moral cristã. É uma moral universal, podemos dizer assim. Então, ele faz essa primeira manifestação dizendo como foi essa sua passagem e tranquilizando a todos que ele estava bem. Isso foi no dia 30 de janeiro. Agora, no dia 31 de janeiro, no dia seguinte, Allan Kardec dá a entender que ele teve uma indisposição orgânica. Allan Kardec passou mal, teve sinais e sintomas de alguma doença. Porque ele vai dizer que o Dr. Demer volta no dia 1º e no dia 2º, no dia 2 de fevereiro, trazendo uma mensagem para Allan Kardec. Então ele vai dizer assim: as 2 comunicações seguintes, dadas em 1º e 2º de fevereiro, são relativas à doença que nos acometeu subitamente em 31 de janeiro. Embora sejam pessoais, quer dizer, ele não queria revelar, ele queria mantê-las discretas, sem exibi-las, sem se fazer de vítima. Embora sejam pessoais, nós a publicamos, as mensagens, porque provam que o Dr. Demer é tão bom como espírito como era como homem, e porque oferecem, além disso, um ensinamento. Então, por isso que ele vai nos mostrar essa comunicação do Dr. Demer do dia 1º e do dia 2 de fevereiro. E aí é uma comunicação que me surpreendeu muito, porque eu não sabia disso. E enfim, como nós vamos ver, é muito interessante o que o Dr. Demer diz. Olha só, as palavras do Dr. Demer. Meu bom amigo,
tende confiança em nós, os espíritos que os assistem. Dando a entender que o Dr. Demer era parte da equipe de espíritos que assistia Allan Kardec. Tenha confiança em nós e muita coragem. Esta crise, não obstante fatigante e dolorosa, não será longa. E com os cuidados prescritos, podereis, conforme os vossos desejos, completar a obra de que a vossa existência foi o principal objetivo. Então veja que Dr. Demer, em 1865, está tranquilizando Allan Kardec que ele sabe que o tratamento será suficiente para que Allan Kardec tenha o tempo hábil para completar a obra, que a sua existência é toda a razão de ser. Então, veja que interessante isso. No entanto, eu sou aquele que está sempre junto de vós, com o Espírito de verdade, junto com o Espírito de verdade, que me permite tomar a palavra em seu nome, como o último de vossos amigos vindos entre os espíritos. Então, Dr. Demer está dizendo que ele é o último espírito que se juntou à equipe do Espírito da Verdade e que este, o Espírito da Verdade, permite que ele fale em seu nome a respeito dessas notícias, de que ele terá tempo hábil para completar a sua obra, porque ele, Demer, a partir daquele momento em que ele desencarnou, já com 5, 6 dias de desencarne, assume os cuidados pessoais com a saúde de Allan Kardec. Olha que notícia maravilhosa, que notícia revelante, que coisa que nós não sabíamos, que notícia muito interessante. Não é? Caro mestre, é vosso irmão e amigo que é feliz de ser espírito para estar junto de vós e vos prodigalizar cuidados na vossa moléstia. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os espíritos bons nos cuidados que vos dispensam, submetendo-vos estritamente às suas prescrições. E aí ele dá uma recomendação a Allan Kardec. Faz muito calor aqui. Este carvão é fatigante. Enquanto estiverdes doente, não o queimeis. Ele continua a aumentar a vossa opressão. Os gases que dele se desprendem são deletérios. Então veja que eu fiquei muito impressionado com o surgimento do Dr. Demer na vida de Allan Kardec, porque eles eram amigos pessoais por correspondência. Durante a encarnação de Demer, que é descrito como um médico bom, um médico caridoso, que abraçou a doutrina espírita como filosofia de vida. E diz Allan Kardec em uma de suas correspondências que tinha a sensação que eles já eram amigos de outras existências. Ele desencarna em poucos dias, está livre da prisão relacionada ao corpo físico, já tem uma claridade mental, uma lucidez mental em pouquíssimos dias, já se junta à equipe do Espírito da Verdade para assumir pessoalmente os cuidados de saúde do codificador e tem a autorização do Espírito da Verdade para falar em seu nome. Veja que história preciosa sobre o codificador. E ele nos revela isso de maneira humilde e discreta, apenas para nos mostrar os ensinamentos que Demer traz. Mas o tempo passa, isso foi em março de 1865, e nós já pulamos imediatamente para novembro de 1865, no mesmo ano. Nesse ano, Allan Kardec vai escrever, nesse mês, ele vai escrever um artigo na Revista Espírita chamada O Espiritismo e a Cólera, onde ele vai dizer algumas coisas muito interessantes que nós vamos discorrer a partir de agora. Só por curiosidade, no capítulo anterior a esse texto, O Espiritismo e a Cólera, nós vamos ter um outro texto escrito por Allan Kardec chamado O Espiritismo no Brasil, em novembro de 1865. Então Allan Kardec vai nos trazer notícias sobre o movimento espírita no Brasil. Que curioso, não é mesmo? Então eu caí nesse texto porque eu fui estudar o texto O Espiritismo e a Cólera, que é o texto imediatamente após esse texto O Espiritismo no Brasil, que fica para uma outra análise. Nós vamos agora falar sobre
o espiritismo e a cólera. Então Allan Kardec começa esse texto dizendo que os cristãos sempre foram perseguidos ao longo dos anos, desde que Jesus deixou o mundo, e que os cristãos primitivos passaram a pregar o cristianismo, eles foram perseguidos. E naquela época, no Império Romano, nós vemos isso nos romances de Emmanuel, por exemplo, em Ave Cristo, isso é muito presente, tudo era culpa dos cristãos. Se alguma coisa não ia bem na saúde de alguém, era porque essa pessoa se aproximou do cristianismo. Se a economia não ia bem, é porque a maioria da população era cristã. Se algum general poderoso do Império Romano havia sofrido derrotas em suas batalhas, era por causa dos cristãos que habitavam aquele país. Enfim, os cristãos eram culpados de tudo, desde as coisas mais simples do cotidiano até as coisas mais graves que geravam o futuro das nações. Allan Kardec até propõe-se a escrever um livro com essas histórias que as pessoas acusavam os espíritas de serem os novos cristãos. Tudo era culpa do espiritismo na Europa do século XIX. Pastores de outras religiões, padres, enfim, pregadores de todas as expressões de fé acusavam o espiritismo de todos os males que acometiam a época, inclusive da epidemia de cólera. Então os espíritas eram os culpados pelas epidemias de cólera. E é curioso que Allan Kardec usa mão desse bom humor, né, sagaz, onde ele diz assim: já possuímos uma coleção assaz curiosa de amenidades desse gênero, que nos propomos mais tarde reunir num volume, para a maior glória de seus autores e para a edificação da posteridade. Então ele quer glorificar os acusadores do espiritismo com essas histórias sem pé e nem cabeça, sem fundamento racional nenhum, em uma obra contando os casos que ele já acumulava a respeito disso. Mas ele diz o seguinte: sendo, pois, o espiritismo uma peste eminentemente contagiosa, então ele tem sim uma semelhança com a cólera. Primeiro, porque ambos são contagiosos, passa de uma pessoa para outra. Ao conhecer o espiritismo, ou ao conhecer o exemplo de um espírita, nós ficamos tentados a conhecer a grandeza e a beleza do espiritismo. E a outra semelhança, a outra analogia que o espiritismo tem com a epidemia de cólera, segundo Allan Kardec, é o seguinte: realmente, há uma analogia entre o espiritismo e a cólera. É o medo que um e outro causam a certa gente. Então muitas pessoas tinham medo do espiritismo, medo que o espiritismo fosse arrebanhar o seu rebanho, fosse modificar a sua vida, tirar os seus poderes, trazer a mensagem verdadeira do cristianismo, a vivência pura dos ensinamentos de Jesus. E a cólera também impunha medo nas pessoas, o medo da morte, o medo de perder a sua existência física. E aí então Allan Kardec recebe uma correspondência de um espírita da cidade de Constantinopla sobre a epidemia de cólera. E essa pessoa, ela dá a entender nessa correspondência, ela está escrita aqui na Revista Espírita, que muitas pessoas haviam desencarnado em Constantinopla, mais de 70 mil pessoas vítimas da epidemia de cólera. E essa pessoa que escreve, que assina a carta, Repus Filho, advogado, ela dá a entender que por eles serem espíritas, eles foram poupados da desencarnação, como se eles fossem privilegiados, como se o espiritismo fosse uma religião dos eleitos de Deus que havia poupado aquela comunidade de espíritas de perderem as suas vidas, porque eles não morreram. A maioria desses espíritas, ou a totalidade desses espíritas, não perderam as suas vidas nessa epidemia de cólera em Constantinopla, muito embora a epidemia estivesse sendo devastadora, com a morte de mais de 70 mil pessoas. Então ele vai dizer nessa carta, essa pessoa: se não é por essas crenças, base de nossa bela doutrina, que nós todos espíritas de Constantinopla, que como sabeis, somos bastante numerosos, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha à nossa volta. Allan Kardec comenta a seguir, com as suas próprias palavras, que ele discorda veementemente dessa opinião, dessa postura
desse espírita de Constantinopla. Escreve o codificador: certamente seria absurdo acreditar que a fé espírita fosse um diploma de garantia contra a cólera. Mas, como está cientificamente reconhecido, o medo, ao mesmo tempo enfraquecendo o moral e o físico, torna as pessoas mais impressionáveis e mais suscetíveis de serem acometidas pelas doenças infecciosas. Evidente, assim, que toda causa tendente a fortalecer o moral é um preservativo. Então veja que Allan Kardec já traz uma informação muito atual que nós devemos aplicar até hoje à nossa pandemia de Covid-19. O medo, ele traz emoções, sentimentos e uma resposta fisiológica que pode enfraquecer, lentificar e fragilizar o nosso sistema imunológico. Então veja que o codificador já traz essa mensagem lá em 1865. E ele reforça a sua opinião contrária de que o fato da pessoa ser espírita por si só não a pouparia de ser infectada pelo vibrião da cólera. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque o seu corpo não é mais imortal que o dos outros. E porque, quando chegar a hora, é preciso partir, seja por esta ou por outra causa. A cólera é uma das causas que não tem como particularidade senão levar maior número de pessoas ao mesmo tempo, o que produz mais sensação. Olha só o ensinamento para a pandemia atual. A Covid-19 é uma virose respiratória que tem a capacidade de levar um maior número de pessoas ao mesmo tempo, e isso causa mais sensação, mais comoção, mais medo, mais insegurança, porque nós vemos muitas pessoas perdendo as suas existências ao mesmo tempo, de maneira rápida e abrupta, como acontecia na Europa no século XIX com a pandemia ou a epidemia de cólera. Então veja que Allan Kardec já traz essa ideia, e que é muito importante o controle do medo. Os espíritas não devem temer a morte, porque nós sabemos que o corpo físico é uma estação passageira, e o espírito sobrevive à sua decomposição, à sua degradação. E o espírito terá outras oportunidades de viver na existência terrestre. Então a fé na imortalidade da alma, a crença na imortalidade da alma e nas vidas sucessivas, há de tornar o espírita mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, diante de atribulações como uma pandemia infecto-contagiosa. Ele fará referência ao capítulo do céu e inferno, onde ele vai discutir o temor da morte. Porque algumas pessoas temem a morte e outras não. E por que o espírita não deveria temer a morte do corpo físico? Pela sua crença na imortalidade da alma, a certeza de que ele viverá após a decomposição do seu corpo físico. Ele vai falar essa referência a respeito do céu e inferno. Agora, obviamente, como nós não devemos temer a morte, isso significa que nós devemos ser negligentes com as medidas de proteção individual? É o que Allan Kardec já coloca lá. Veja a atualidade do texto. Segue-se daí que devam negligenciar as precauções necessárias em casos semelhantes e baixar a cabeça ante o perigo? De modo algum. Tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas, e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio. Então veja mais uma vez o ensinamento para a nossa atualidade. Nós não devemos temer a pandemia de Covid-19, mas também não devemos ser negligentes, sob o risco de sermos considerados suicidas indiretos ou inconscientes. Devemos fazer a higiene das mãos com água e sabão e álcool gel sempre que sairmos de casa e retornarmos de casa. Devemos usar as máscaras. Devemos respeitar o distanciamento social de uma pessoa para outra, evitar acúmulos de pessoas no mesmo ambiente fechado, abrir as janelas, arejar os ambientes, enfim, obedecer às orientações
das autoridades sanitárias. É o que Allan Kardec recomenda para a epidemia de cólera e o que está sendo recomendado hoje para a pandemia de Covid-19. Então veja a similaridade, né? Entre o ensinamento de Allan Kardec naquela época e o que nós estamos vivendo hoje. Além disso, dessa falta de temor à morte que o espírita deve ter, né? O espiritismo traz também a fortaleza material. Por quê? O espiritismo nos ensina a ter um estilo de vida mais equilibrado, evitando os excessos. Excesso de álcool, evitando o tabagismo, evitando o sedentarismo, exercitando o nosso corpo físico, que é um presente de Deus. Então o espiritismo nos ensina tudo isso. E isso nos torna pessoas mais saudáveis. A religião e a religiosidade, uma das formas que ela traz evidências de que as pessoas que as possuem têm mais saúde, adoecem menos, se recuperam mais rápido, uma das explicações é o estilo de vida. Essas pessoas elas tendem a ter menos desequilíbrios, menos excessos, se alimentam melhor, praticam atividade física, não fumam, não abusam do álcool, enfim. Então os espíritas, eles têm essa vantagem também de serem equilibrados, fortalecendo o seu sistema imunológico, é o que Allan Kardec nos ensina, né? O espírita, por efeito de suas crenças e da maneira pela qual encara o objetivo da vida presente e o resultado da vida futura, modifica profundamente os seus hábitos. É a frase de Allan Kardec. Mas, para encerrar a nossa conversa nos minutos finais, ele traz então uma mensagem psicografada de ninguém mais, ninguém menos do que o grande Dr. Demer, aquele que em vida foi seu amigo por correspondência e que agora é um dos seus protetores. E o Dr. Demer trará algumas palavras na sua ótica espiritual sobre a epidemia de cólera. Então, o Dr. Demer vai dizer o seguinte, num texto muito bem elaborado, muito bem escrito: o melhor preservativo consiste nas precauções de higiene sabiamente recomendadas em todas as instruções dadas a respeito. Passam pela limpeza, pelo afastamento de toda causa de insalubridade e dos focos de infecção, e pela abstenção de todos os excessos. E, em casos semelhantes, sabeis que o medo, muitas vezes, é pior que o próprio mal, que a própria doença. Infelizmente, o sangue frio não se impõe. Mas vós, espíritas, não precisais de nenhum conselho sobre este ponto, pois encarais a morte sem pestanejar e com a calma dada pela fé. E ele encerra com uma recomendação que eu gostaria de deixar a todos nós nessa época, em 2020, diante da pandemia de Covid-19. Agora que a vossa saúde material está em segurança, respeitando essas condições de higiene, o afastamento, o uso de máscaras, etc., permiti-me pensar em vosso temperamento espiritual, é o termo que ele usa, ao qual uma epidemia de outro gênero parece querer atacar. Qual epidemia de outro gênero? A epidemia do egoísmo, a epidemia dos excessos, a epidemia do orgulho, da vaidade e a epidemia de angústia, de pânico, frutos do medo excessivo diante da pandemia. Então que nós possamos renovar o nosso temperamento espiritual, segundo a orientação do Dr. Demer, amigo de Allan Kardec, aquele que o visitou para cuidar de seu corpo em um momento de dificuldade, respondendo pelo Espírito da Verdade. Que nós saibamos seguir os ensinamentos cristãos nesses tempos difíceis. Ninguém está dizendo que é fácil, mas que busquemos viver na fé espírita a certeza da imortalidade, a confiança no futuro, que nós busquemos ajudar uns aos outros, usar o nosso tempo de maneira ativa, assim como o Dr. Demer, assim que desencarnou, já se colocou em atividade. Allan Kardec comenta isso, impressionante como ele se mantém ativo, como ele busca ajudar e socorrer, fazer bom uso do seu tempo,
nos aproximarmos de leituras edificantes, que elevam os nossos pensamentos, que tranquilizam os nossos corações, para que nós possamos sobreviver e viver, transviver ao longo dessa pandemia com tranquilidade e calma. Que Jesus, o nosso Mestre, nos auxilie nessa empreitada e nessa jornada. Até lá, meus amigos, espero que tenham gostado da história do Dr. Demer e essa relação com Allan Kardec e com a epidemia de cólera que assolava a Europa no século XIX. Um grande abraço e até a próxima.